Vamos falar um pouquinho sobre Privacy by Design, que é um tema legal e não muito explorado nos dias de hoje. Na verdade, eu assistindo as outras palestras, achei bem legal, que foi muito bem explorado, só não direcionado. Eu sou Rafael Saraiva, sou líder de inovação na NetBR. Aqui tem todos os meus contatos, LinkedIn da NetBR, do ID Forum, que é um fórum que a gente criou para discutir só questões relacionadas à identidade. Nas redes sociais menos sérias, eu sou o Rafa Rocks. Não perguntem. Então, Privacy by Design tem 7 princípios básicos, que é por onde a gente vai começar a discutir isso aqui. Primeira coisa é sempre tentar ser proativo e não reativo, sempre tentar ser preventivo e não corretivo. O maior problema de privacidade é, uma vez que os dados foram comprometidos, por assim dizer, você não tem como voltar atrás. Então, teve um vazamento de informação, teve um sequestro de informação, aquilo já foi. Você não tem como remediar aquilo, não de maneira imediata, por assim dizer. Outra coisa é privacy by default, privacidade como padrão. Então, toda vez que você pensar em criar alguma coisa, sempre pense que, se o usuário não sabe o que ele está fazendo, os settings de configuração padrões vão ser voltados à privacidade. Então, independente do que ele faça, se ele quiser, ele pode desativar essa privacidade, mas a princípio a privacidade vai ser o caminho padrão para o seu usuário final ou para o seu colaborador final. Outra coisa, privacidade embutida no design. Então, estou desenvolvendo uma nova aplicação, preciso pensar nos componentes que ela vai ter, o que ela vai fazer, onde que ela vai guardar a informação. Sempre pensar também na privacidade do usuário, do colaborador que vai estar usando aquela plataforma, como um foco ali na hora de criar o desenho da solução como um todo, ou de drivar algumas decisões durante a criação do design daquela aplicação. Outra coisa importante, funcionalidade completa, sem compromissos, como a gente diz. Você não precisa mais escolher segurança contra disponibilidade, privacidade versus segurança. Você pode ter as duas coisas, você deve ter as duas coisas. Os mecanismos de hoje permitem que você tenha privacidade, segurança e disponibilidade todos ao mesmo tempo, sem ter que comprometer nenhum dos itens, sem ter que comprometer a experiência do usuário e coisas do gênero. A gente fala muito sobre a parte de autenticação, principalmente, que a galera fala, pô, uma autenticação de segundo fator é prejudicial ao usuário, porque a experiência é ruim, eu sou um e-commerce, e eu quero agarrar o cara logo na primeira chamada. Tudo bem, de repente, a autenticação de segundo fator é um negócio um pouco mais pesado, mas você ainda pode ir para uma linha, por exemplo, de um passwordless, que se você tiver garantia de que aquele device que o usuário está conectado é seguro, você ainda pode usar aquilo como um fator, a experiência do usuário é ok, e você não perde segurança por conta disso. Então, você não precisa ter compromissos nesse aspecto. Segurança de ponta a ponta é outra coisa que às vezes é negligenciada, mas esse talvez seja o que seja mais presente no mundo de hoje. Todo mundo usa um TLS, todo mundo usa um SSL, mas às vezes tem aquela última milha que o cara fala, pô, mas já está dentro do meu data center, dentro da minha estrutura, e aí eu tenho um load balancer que está na frente, e para trás, não, para trás não precisa de SSL, para trás está tranquilo, para trás eu estou em casa. Não é bem assim. A gente tem que lembrar que, assim como o Privacy by Design, tem um outro guideline muito importante, que é o Zero Trust, que diz que os meus inimigos nem sempre estão do lado de fora da minha companhia. Eu tenho os inside threats, os caras que trabalham para mim, e às vezes podem ser um problema durante esse processo, podem vir a comprometer dados só por diversão, vingança ou qualquer outra maluquice que venha na cabeça do cara. O ser humano é um bicho complicado. E você tem também as ameaças, os ATPs, ameaças avançadas. Então, às vezes o cara consegue achar uma brecha em algum sistema secundário ou qualquer outra coisa que seja anexo ali no ecossistema, e ele passa pela porta de trás e chega naquele lugar que a segurança está um pouco mais renegada. Outra coisa, visibilidade e transparência. Você sempre tem que saber o que está acontecendo no ambiente como um todo. Visibilidade talvez seja a palavra mais chave aqui. Então, observability nunca foi tão importante. Saber o quanto os seus recursos estão sendo consumidos, por quem estão sendo consumidos, a que momentos estão sendo consumidos. Tem muita coisa que você consegue tirar de insight de segurança só pelo status de rede, por exemplo, de um dispositivo. 4 horas da manhã, tá tendo pico de requisição web que não faz o menor sentido. Você vai ver um cara só arrebentando o seu API Gateway e tentando achar todos os endpoints que você tem compartilhado. Pô, na situação normal, bloqueio IP, deixa o cara para lá e esquece da vida. Vou dormir tranquilo.
Então, assim, a visibilidade, ela te dá vários insights sobre como o cara de fora está se comportando, pensando sobre o seu ambiente interno. Transparência ajuda nisso também. Então, você ser transparente nas suas conexões com os parceiros. Então, assim, usar protocolos padronizados. A gente sempre fala de identidade na NetBR como um todo. Então, o OpenID, o ALF, SAML sempre aparecem. São padrões transparentes do ponto de vista de implantação, mas são extremamente seguros porque você tem chaves associadas nos dois lados. Então, isso ajuda bastante você colocar o mundo inteiro em linha ali para garantir segurança nesse processo. Desculpa. E talvez o mais importante de todos seja o respeito à privacidade do usuário. Esse não tem nada a ver com tecnologia, mas tem muito a ver com o nosso mindset. Então, o engenheiro, o arquiteto de software, o gerente de projeto que esteja trabalhando num projeto atual que tenha o Privacy by Design como guideline, tem que pensar sempre na privacidade do usuário. Então, tem que ser o mantra do cara. Eu vou fazer uma ação nova, vou criar um novo sistema, vou criar uma nova comunicação. Aquilo vai melhorar a privacidade do usuário, não vai ter relevância nenhuma, que pode ser o caso também, ou vai piorar, ou vai abrir uma brecha, ou qualquer outra coisa no sentido. Então é sempre importante ter isso o tempo todo vivo na cabeça dos, principalmente de nós, engenheiros de software, arquitetos de software e tudo mais. Não se esqueçam que assim nós somos também usuários em alguma outra plataforma. Então, do mesmo jeito que eu não gostaria que a minha playlist, que agora já está no Instagram lá do Spotify, vazasse, também, né, não gostaria que os dados dos meus clientes na minha plataforma venham a público da mesma maneira. Só que eu quero Privacy by Design, mas é muito difícil, Rafael. É chato, tem que pensar, tem que construir, tem que desenvolver, tem um monte de entraves aí no meio do processo. Sim e não. O negócio a plataforma da HashiCorp, ela foi feita para te ajudar justamente a traçar o caminho para esse tipo de situação. Então, se você pegar itens específicos de cada um dos produtos e for nivelando assim, eu quero fazer tal coisa, como que eu faria isso de uma maneira mais simples, tal coisa de maneira mais simples, e vai subindo a régua, você chega no ponto exato de ir no caminho certo ali para um Privacy by Design. Normalmente a HashiCorp faz esse stack aqui de a subida dos produtos deles pensando em Terraform, depois o Vault, Consul e Nomad. Isso não tem uma ordem fixa, você pode inventar qualquer ordem que seja, meio da cabeça, mas faz sentido de alguma maneira. Vou aproveitar a ordem para falar sobre cada um desses carinhas aqui, talvez não o Nomad, mas voltamos nele. Então, o que acontece? Cada produto da HashiCorp tem um viés de Privacy by Design que depende um pouco do mindset que você cria pela utilização dele. Terraform é um que em todas as palestras a galera falou, só ninguém nunca tinha pensado que eu posso usar isso para garantir um Privacy by Design, que é usar os módulos. O módulo Registry do Terraform é a coisa mais poderosa do produto como um todo. É você poder limitar e determinar o que todo mundo na sua companhia vai criar e a fazer exatamente ali no módulo, hardening, melhores práticas, tudo relacionado à segurança, que por consequência vai ajudar a você a garantir a privacidade do seu usuário. Então, coisas do tipo, cria um módulo no Terraform, que quando for criar um banco de dados na Azure, sei lá, só pode aceitar conexões via TLS. Então, já é um ponto ali. Tem a parte de criptografia de disco. Não, quero obrigar a criptografia de disco em todos os EC2 na minha AWS. Tranquilo também. Tudo isso pode estar embarcado dentro dos módulos da sua companhia. Então, quando você cria um módulo registry para os produtos ou sistemas da sua empresa, você já está criando um pouco de Privacy by Design meio que de tabela. O que acontece? O outro cara, que é o Vault, talvez seja o cara mais poderoso nesse ponto de vista. Porque aí sim é um cara que trata especialmente de itens de privacidade, criptografia. Então, o uso mais clássico do Vault em Privacy by Design seria o uso do Transit Backend, que é esse cara aqui, que encripta dado a quente. Então, você tira do desenvolvedor duas coisas: a responsabilidade de criar um sistema de criptografia que seja seguro e as chaves de criptografia que talvez seja o mais importante. Não que o desenvolvedor seja uma pessoa ruim, do mal e tudo mais, mas se num erro o cara bota uma chave de criptografia no GitHub, acabou-se tudo que vocês fizeram. Então a ideia é manter tudo isso no ambiente centralizado, controlado, versionado,
O Terraform Vault tem essas integrações muito fortes, igual o William estava falando agora há pouco, que você pode criar os providers do Vault usando o Terraform. Então você poderia criar essas chaves direto com o Infrastructure as a Code, deployar dentro do Vault, já outra plataforma vai e faz o acesso. A autenticação do Vault é algo muito forte, então você pode usar, por exemplo, infraestrutura como testemunha de autenticação, que a gente fala. Eu estou rodando uma máquina na EC2, quando ela bate no Vault, ela fala assim, sou essa máquina da EC2, tem um artefato JWT aqui que explica quem eu sou. O Vault pergunta para a Amazon, esse cara existe mesmo, tá tudo certo, ele tem essa role que ele falou que tem, tudo ok. Então você vai ganhar essa policy no Vault, você ganha direito a decriptar dados com essa chave que eu mantenho aqui comigo. Isso é um caso de uso dos mais interessantes para esse ponto de privacidade. Por quê? Você pode literalmente pegar uma base de dados inteira e por mais que o disco esteja encriptado em repouso, você também criptografa a informação dentro dela. Porque aí em trânsito, dentro de código, em log, qualquer coisa que seja extraído daquele contexto, vai estar criptografado com alguma coisa que não tem nada a ver com o dado real. Esse nada a ver com o dado real tem um drawback. Digamos que eu queira fazer isso numa plataforma que é antiga, ou que tem alguns limitadores que falam assim, eu tenho um campo aqui que chama CPF, mas eu não posso guardar qualquer coisa no CPF. Tem que ser números, ponto, números, ponto, números, traço, números. Eu tenho uma formatação específica que me trava o que eu posso customizar ali na plataforma. Então, nas versões mais novas do Vault, você tem o Transform Backend, que é parecido com Transit, mas ele mantém a formatação do campo que você quer criptografar. Então, você pode colocar qualquer tipo de formatação que venha da cabeça, você literalmente escreve em HCL o tipo de formatação do campo e o dicionário que ele pode usar para gerar uma chave daquele ponto. Você ganha menos entropia do que usando o Transit, que aí literalmente é o céu limite, mas você ganha criptografia suficiente para você poder jogar um número de CPF real, o Vault te dá um outro número que parece um CPF, mas não quer dizer porcaria nenhuma, você grava isso no banco de dados, quando você fizer o processo de decriptação, você tem o CPF real do cliente de novo, e a informação real nunca vai ser exibida se alguém comprometer o banco de dados, ou tirar um relatório, ou qualquer outra coisa no gênero. Isso transforma back-end. E também, no Vault mais novo, e na versão Enterprise, você tem o KMIP Endpoint, que é um protocolo padrão de criptografia de banco de dados e disco, que pode usar o Vault como gerenciador de chave. Então, se você tiver um Vault central, você já consegue literalmente controlar toda a encriptação da companhia inteira de um ponto único. Então, encriptação da informação em trânsito, encriptação da informação em repouso, encriptação dos discos onde estão repousando as informações. Tudo isso gerenciado pelo HashiCorp Vault. Eu nem comentei ainda da geração de chave TLS, que o Vault pode ser usado ali em conjunto com o Consul, que é o próximo que a gente vai brincar, para gerar as chaves de criptografia que vão valer para as duas pontas se autenticarem por mútuo TLS. Ele pode ser o gestor de chaves também, mas você pode usar o Consul sozinho ou outro gestor de chaves ali no meio do processo. Temos o HashiCorp Consul, que é o cara que talvez seja também um dos mais interessantes para esse contexto de Privacy by Design. Ele atende até com todos os itens daquela primeira lista do 7, tirando a parte humana, que seria nós, engenheiros, cuidarmos da privacidade como se fosse nossa, nesse contexto todo. Então, pensando nos cenários de proativo versus reativo, o Consul contém, acho que uma das melhores engines de observability que eu já vi nos últimos tempos, pensando em integrações, por exemplo, multi-cloud, multi-data center ou IaaS como um todo. Então, eu tenho um pedaço que roda na AWS, um pedaço que roda on-premise, um pedaço que roda no meu Note, um pedaço que roda na OCI. Para o Consul, tanto faz, eu consigo ver o tráfego e controlar o tráfego de tudo isso de um lugar central. Tem a parte de MTLS forçado entre esses pontos de comunicação, e os Ingress Gateways, que fazem esse papel aí de comunicar cloud contra cloud, fazendo o tráfego WAN ser criptografado por uma camada a mais, mesmo que você tenha, por exemplo, uma VPN ou qualquer outro meio de encriptação aí no caminho do processo. E a parte de intentions, que eu esqueci de botar um print, que seriam as políticas de segurança de nível 7. Então, eu não falo mais que rede tal pode falar com rede tal. Com o Consul Service Mesh, na verdade com o Service Mesh como um todo, mas o Consul aqui no nosso caso, eu consigo falar assim, eu quero que o serviço web possa acessar o serviço banco de dados. Eu quero que o microserviço XPTO que está rodando no Lambda
consiga acessar a fonte de informação, o XPTO que está rodando, sei lá, no Google Spanner. E para o Consul é tranquilo. Eu tenho uma intention que fala serviço classificado como A, pode falar com serviço classificado como B, não importa onde eles estejam. Outra vantagem de usar o Service Discovery, você pode mudar isso de lado para onde for, para onde quiser, e ninguém faz ideia do que está acontecendo, tirando o próprio sistema, por favor, graças a Deus. Então, assim, esses caras, até no Vault um pouco pro lado da Enterprise, mas pensando no que Terraform e Consul podem fazer muito com o open source, mas também tem um ponto da HashiCorp que é muito pouco explorado, que é o Sentinel. O Sentinel é o framework de governança como código, por assim dizer, da HashiCorp, que ele pode ajudar em um monte de iniciativas, principalmente pensando em privacidade, segurança e tudo mais. O Sentinel, para cada ferramenta da HashiCorp, para o mundo Enterprise, ele tem uma funcionalidade diferente. Aqui na esquerda a gente tem o Sentinel atuando dentro do Terraform, então você consegue criar políticas. A gente fala que qualquer coisa que você consiga fazer um teste binário de cabeça, você consegue ensinar o Sentinel a fazer também. Nesse caso, seria uma validação para não deixar nada, nenhuma security group nascer com 000/0 em qualquer policy que exista nele. Então, é uma validação simples. Como que esse cara funciona? Ele importa o resultado de um TF plane, do plane lá do Terraform, faz uma validação binária. Então, aqui, na verdade, a gente só está inteirando cada um dos itens do plan para saber se tem alguma ação de criação de novo recurso do tipo a AWS Security Group. Esse aqui é para a AWS, mas dá para usar a mesma ideia para Azure, qualquer outra coisa. E aí eu tenho uma regra que fala, se o Security Group estiver sendo criado e no egress dele tiver qualquer coisa contendo 0000, você cancela essa ação. Na verdade, no Terraform Enterprise, eu não sou obrigado a cancelar aquela ação, eu posso ter dois tipos de notificação, eu tenho soft mandatory e hard mandatory. No soft, a equipe que é dona do workspace ainda pode fazer um bypass, falar, não, isso aqui tem um motivo, tem que escrever o motivo, e dou um bypass dessa vez. Hard mandatory, nem o padre, papa, ou qualquer outra entidade similar consegue dar um bypass naquilo. Então você já consegue criar umas regras que, além dos módulos que a gente falou lá no começo, podem garantir, você também consegue fazer um enforcement de que nada se aplica se tiver em cima de uma regra dessas aqui, que pode comprometer a segurança por qualquer motivo. Então, assim, criou uma regra com porta 80. Drop, não vai abrir nem a pau. Criou uma regra que o protocolo especificado lá é UDP, vai. Esse até que tem utilidade em alguns casos, mas, queria garantia de entrega sempre que puder. Põe um soft mandatório. Por que você está usando DP? Até esses logs hoje em dia tem TCP. Dá um overhead no CPU? Talvez, questionável. Mas eu prefiro garantir que eu tenho toda a informação do que eu perder alguma coisa no meio do caminho. Então entende que, assim, tudo é questionável e na mentalidade nossa, pessoas de DevSecOps, tem que ser essa ideia de que, assim, eu tenho que garantir a segurança, não importa o que aconteça. Zero Trust e Privacy by Design são os mantras nossos de cada dia. A gente tem que olhar para aquilo e falar assim, o que eu posso fazer hoje para garantir a segurança do meu cliente, do meu funcionário, do meu parceiro de negócio? Se você pega também o Sentinel para o lado do Vault, aí fica mais interessante. Essa é uma policy bem simples, mas ela mostra o quão poderoso esse negócio pode ser. Essa policy seria, por exemplo, uma policy que você podia acionar durante uma possível breach lá no seu ambiente. Isso quer dizer que qualquer token que foi criado acima de 4 horas não é mais válido, não importa o que aconteça. Então, se alguém conseguiu comprometer um token de autenticação do Vault, já não vale mais nada, a não ser que ele seja feito nas últimas 4 horas. Então, num sistema normal, se for uma máquina sua, garantia sua, você teria certeza de que o sistema ia bater, ia tomar um token de autenticação, ia tentar reautenticar e seguir a vida dele sozinho. Se for um token que foi comprometido, já está invalidado, acabou o problema. Você não precisa saber nem qual foi, você não precisa entrar no mérito de, preciso revogar o token X, não. Suspeito que alguma coisa aconteceu, deploy essa policy aqui, na hora, tá tudo de volta à segurança plena, entre aspas. Aí, lógico, outras consequências podem vir, mas vocês entenderam a ideia. Mas no Vault, o papel do Sentinel é justamente fazer esse tipo de interação. Então eu posso trabalhar com os tokens, posso trabalhar com os autenticadores, posso falar assim, se o cara estiver conectando de um database, que nem o William mostrou, criando uma conta no database não pode ter senha fraca, e coisa que de repente o driver do database poderia fazer o enforcement, mas eu posso fazer do meu lado também. Ninguém cria
content database com role que tenha grant with privileges, que é, por exemplo, eu crio uma conta que pode dar privilégios para outra conta, então o cara não consegue criar uma conta fantasma ali que pode passar pela visibilidade do Terraform ou do Vault, por exemplo, mas ele não conseguiria dar permissão nenhuma para ela, então, dependendo da situação, ok. O monitoramento deveria pegar isso também. Em alguns casos, o Terraform também poderia pegar. Ó, tem um usuário aqui que eu não faço ideia de onde ele veio. É legal sempre fazer um Terraform import sempre que possível. Então, é mais ou menos aí que entram esses caras. Eu não tenho realmente muito conteúdo sobre essas informações. É muito questão assim de passar esses guidelines para vocês. Então, eu vou estar à disposição no chat para responder dúvidas. Eu falo rápido demais, eu sei. É um problema. Se vocês tiverem perguntas, a gente sempre está à disposição. E vamos trocar ideia. Eu tenho, de novo, aqui todas as mídias sociais, podem aparecer a qualquer momento. Eu gosto de falar sobre esses produtos da HashiCorp. Como a gente ganhou uns minutinhos, eu vou aproveitar e fazer como é difícil falar do coitado do Nomad, pensando em Privacy by Design, ó, eu tenho um cluster Nomad dentro de casa. Só para não usar o Google Home como... para não passar minhas informações para Google ou Alexa para Amazon, não quero mais esses caras na minha vida. Então eu uso um Home Automation rodando em Nomad dentro de casa, justamente para travar esse tipo de maluquice. E o que você está controlando aí? Cara, eu tenho o Home Assistant, que é o cara que controla a minha casa, literalmente, que é esse trem aqui. Eu tenho um Pi-hole, que é um DNS spoofado, que ele tira toda a parte de ad, propaganda, site malicioso. Tem acho que 400 mil sites que ele bloqueia de requisição DNS dentro da minha casa, então tá conectado no meu Wi-Fi, tá passando para esse cara. Transmission para baixar as tranqueiras, ISO, escambau. Node-RED é um automatizador de tarefas que eu uso com um Home Assistant, então aqui que eu faço as policies, tipo, tô saindo de casa, apaga todas as luzes, essas coisas mais xaropetas. E eu preciso de um Docker Registry para manter tudo isso aqui funcionando. Então eu tenho um Docker Registry normal, só para botar as imagens desses caras, para se eu ficar offline por qualquer motivo, isso aqui consegue rebootar sem dar dor de cabeça. Muito legal. O Nomad é o melhor amigo do homem. E é leve. Funciona. Eu perdi o StreamYard. Davi, eu não estava conseguindo ver o chat. Teve dúvida de alguém? Não. Deixa eu dar uma olhada pelo YouTube aqui. O Luiz gostou, Nomad é vida. Top demais, Rafa. Mas é propaganda de casa. Foi a NetBR Technology que postou. Não. Isso aí é o Maurício. Valeu, Maurício. Não, perfeito. Rafa, falando sobre o Nomad, né? Como que você vê o mercado dele no Brasil? Então, o Nomad, no começo, eu usei ele muito pouco. Eu comecei a mexer com o HashiCorp no Vault 06 alguma coisa. Pra vocês terem uma ideia, não tinha nem interface gráfica ainda. Tinha, mas só na versão Enterprise. Então, eu, como Hellis Mortal, nunca tinha visto ela até ela virar open source. Falar a real. A gente nem era parceiro na época, era coisa maluquice minha mesmo. E aí o Nomad, ele apareceu no radar, eu falei, pô, que negócio legal, tal, não sei o quê, mas aí todo mundo só falava de Kubernetes, eu falei, mas qual que é a diferença, sabe? E no final eu não peguei bem e falei, bom, Kubernetes é legal, vamos estudar os dois, sucesso. Hoje eu já vejo que o Nomad é um cara muito mais poderoso em alguns aspectos, e em outros é meio que sua escolha livre, seja feliz. O que acontece? A maioria das empresas que nasce no mundo digital é muito tranquilo você ir num Kubernetes, você não vai ter problema nenhum, vai ser mais fácil de lidar em algumas situações, mas ok. Agora, o que acontece? Quando você está numa transição ou você tem um ambiente muito legado, aí é que o Nomad começa a ficar mais interessante. Porque aqui eu estou controlando só um ambiente que seriam containers Docker. Isso o Kubernetes poderia fazer também, só que ele adiciona uma camada de complexidade que, para o meu caso de uso, que é controlar 5, 6 containers dentro de casa, é inferno. Ele não vai me dar facilidade, vai só me encher o saco. Tem que criar ingress, escambau, é uma puta pentelhação. Aqui eu subo 5, 6 containers, tenho um binário fazendo o trabalho todo. Se eu precisar adicionar mais uma máquina, ele vai fazer o cluster sozinho e seja feliz.
Só que o que acontece? A maioria das empresas no Brasil está num cenário de transição. Eu tenho umas tranqueiras antigas e eu tenho umas tranqueiras novas. Eu preciso que esses mundos se falem e eu tenho que controlar os dois lados da mesma maneira. O Nomad é um cara que consegue fazer isso. Porque não só deployar nos drivers de Docker ou Kubernetes que ele tem, mas ele também pode fazer a parte de deploy de aplicação Java, pode fazer execução de binário no modo raw. Então, quando você tem lá, putz, eu tenho um servicinho que foi feito há 800 anos atrás, que é um Clipper que tem que ficar rodando. O Nomad pode garantir que esse cara esteja rodando. Eu tenho um artefato Java que eu tenho que botar num application server que o Terraform subiu para mim. Perfeito. O Nomad vai lá e taca o Warfire dentro desse negócio, bota ele para rodar e seja feliz. Não só esses drivers, mas tem uma porrada de outros drivers do Nomad que podem ajudar nessas coisinhas do dia a dia ali e de manter tudo no ambiente centralizado. Fora que o controle de frota do Nomad eu acho que é um pouco mais eficiente do que o que você vê, por exemplo, nos Kubernetes. Os cloud gerenciados talvez nem tanto, mas se você tiver um Kubernetes feito em casa ou subiu via KubeADM ou qualquer coisa assim, ou Vanilla, que o pessoal estava comentando, o controle de gerenciamento de recursos do Nomad eu acho que é bem mais bem feito. Então a separação de, putz, esse cara não pode rodar com esse cara, que é controle de afinidade, isso aí é ok, mas, puta, o load dessa máquina aqui no contexto de CPU, tá ok, mas em IOPS, ela tá estrangulada. Então eu não vou colocar um novo cara para rodar aqui, eu vou colocar o cara para rodar do outro lado ali. Por mais que a outra máquina tivesse completamente livre do ponto de vista de CPU. Então tem umas coisinhas assim que o Nomad ajuda bastante nesse dia a dia, assim, controle de mini data centers e tudo mais. Aí quando você integra ele com todo o resto do stack, então, assim, subiu a máquina na frota via Terraform, ganhou um cônsul para se apresentar ao resto do mundo. O Nomad já entra sozinho como parte da frota, já vai sair subindo o processo. O Service Mesh já faz a integração dos serviços e eu não faço mais nada. Eu só olho as coisas fazerem para mim. Então é muito mais prático. Legal, legal. E brigadão, Rafa. Algum outro ponto final aí? Um conselho para O quem está Pablo, começando com o depois. Nomad? Eu vi que o Pablo falou que ele gostou do Nomad, tá no meu GitHub, esses config files para subir o Home Assistant. Foi um porre fazer esse negócio funcionar, porque ele não foi feito para isso. Eu fiz um zerigdum nele. Mas tá tudo lá. Não, legal. Então tá, Rafa. Brigadão. Obrigado. Então tá, pessoal. Nosso próximo guest, né, nosso próximo convidado, o Felipe Silvestre. Só uma rápida introdução dele aqui. Ele é formado em engenharia eletrônica pela USP. Né, ele tem mais de 30 anos de experiência com desenvolvimento de software. Ele atua como consultor de arquitetura de sistemas para clientes do mercado financeiro e utiliza ferramentas da HashiCorp, Vault e Terraform, principalmente há 4 anos. Felipe, bem-vindo. Olá, tudo bom? Estão me Tudo ouvindo bom? bem? Tá perfeito. Tá, legal. Então, obrigado aí pelo convite. Segunda participação, então, aqui no Hash Talk. Ano passado também estive. E espero que vocês gostem aí do tema do Spring Boot com... Spring Boot com Volt, tá? Spring Volt já... ok. Vamos lá. Compartilhar a tela. Está... Acho que a gente perdeu o Felipe. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que a gente está tentando reconectar o Felipe. Só vou esperar mais uns minutinhos aí para ver se o Felipe conecta novamente. Tá?
Vou dar mais um minutinho aí pro Felipe ver se ele consegue conectar novamente. Então, o Rafael voltou aqui até a gente conseguir ter o Felipe novamente. Vocês gostam de me botar essa ajusta, né? Vocês são legal pra caramba. Não, brincadeira. Evento ao vivo é assim, cara. Você tem que se acostumar. Demo ao vivo, você tem que rezar pra Nossa Senhora da live demo, porque a chance de dar um commit no negócio lá e dar ruim é 99%. Eu perdi a tela Rafael, falando sobre a questão do Nomad que você estava falando antes, né? O que passou pela sua cabeça quando você resolveu fazer isso? Para usar o Nomad em casa? Isso. Porque eu tava apanhando horrores de instalar a versão light do Kubernetes, que é o K3S. Esqueci o nome que eles deram. Um projeto da Rancher. E, ele ficava dando enrosco, porque o control plane estava rodando na mesma máquina que o cluster, aí eles estavam compartilhando porta, aí a resolução de DNS não funcionava. Eu falei, que saco. Era pra ser um negócio tão simples, sabe? Um laboratório, só pra brincar e futricar em casa. Aí eu falei, quer saber? Faz um tempão que eu não olho pro Nomad. Eu vou voltar com esse cara. E aí fiz umas traduções, basicamente eu traduzi tudo que era Docker Compose para Nomad File, para fazer esse cara subir. E eu falei, isso é muito mais fácil. É muito mais fácil. De gerenciar, de escrever. HCL foi feito para ser um negócio mais simples de manter. Até nem comentei antes, mas assim, quando você pensa nas policies Sentinel, parece que é um negócio que assusta, mas é HCL no final do dia. Então você pega um monte de informação e transforma em alguma outra coisa. Já que a gente está brincando disso... Um comentário, eu tenho visto alguns clientes terem um certo... Não vou dizer trauma, mas eles têm um certo tabu em relação ao Sentinel, né? Como se fosse algo completamente separado. Né? É muito fácil. E assim, assusta um pouco se você pegar... Eu estou caçando aqui, tem um lugar no GitHub que é da HashiCorp, que tem uns exemplos de política do Sentinel, e tem as versões, ela está na revisão 3, se não me engano. E realmente, se você pegar uma policy Sentinel versão 1, é um negócio que assusta um pouco, porque a linguagem era extensa, tinha um monte de interação no negócio, mas no final das contas, se você tivesse veia de desenvolvedor e sentasse um pouco, você entendia o que estava escrito ali. Isso era esquisito. Mas quando você pega as versões mais novas, você fala, tá muito mais fácil. Já tem um monte de biblioteca pronta para fazer análise do que está passando ali. Você faz as chamadas direto, assim, tipo, chama a biblioteca, ele vai fazer a interação, no final ele vai te dar, tem 3 máquinas que vão ser deletadas. Isso é um caso de uso até de um cliente nosso. A gente estava implantando o Terraform Enterprise e ele queria proteger disco de máquina, disco de banco de dados, um monte de coisa que não podia ser apagada de jeito nenhum. E qual que foi a ideia? Tá bom, criamos uma policy Sentinel e falamos, toda vez que você tiver um negócio que você não quer que apague nem por nada nesse mundo, bota uma tag lá na criação do device pelo Terraform, que chama não destruir, não apagar, ou qualquer outra coisa nesse sentido. No caso, eles eram espanhóis, era de um banco no Peru, então era no borrar, que é mais engraçado ainda. E aí, o que acontecia? Se alguém mexesse nos TF files e apagasse aquele dispositivo por qualquer motivo, a hora que batesse no plan, que tinha um objeto para ser destruído, que tinha uma tag que era para não remover, ele cortava na hora. Falava, não, isso aqui é um hard mandatory, não apago nada que tivesse a tag. Você quer apagar mesmo, você vai ter que entrar num outro processo para remover a tag, para depois eu deixar você mexer. E o processo de remover a tag virou um soft mandatory. Então tinha que ter aprovação do owner do workspace. Então a gente amarrou de um jeito que, assim, não usamos plataforma extra nenhuma, não confiamos muito lá no que a Amazon, no caso deles, tinha a dizer. Era o Terraform que estava fazendo todo o trabalho pesado. Então a governança, efetivamente, da infraestrutura estava sendo feita pelo Terraform. Vai criar, vai destruir, vai mexer, vai quebrar, tudo o Terraform tinha que validar antes. Então, facilitou pra caramba a vida deles. E, assim, as políticas Sentinel, elas também podem ser versionadas por VCS, CVS, nunca acerto. VCS, Version Control System. Você vai ficando velho e vai dando esses tilt. E aí você coloca as policies no versionamento, então assim, essa policy ficou legal, mas tem um buraco ali que o cara pode explorar. Melhora a policy, faz o deploy, Terraform pega automático, segue a vida. E fica nesse ciclo infinito. Até tem um negócio também pouco explorado,
que são os Sentinel Mocks. Então, quando você ativa Sentinel no Terraform Enterprise, ele gera também dados mocados para você fazer teste das policies que você vai criar. E você pode rodar isso local. Tem um binário do Sentinel que você pode rodar local na máquina e fazer validações usando dado mocado. Então, assim, eu já fiz um plan, já está no passado, já rolou, mas eu queria saber se esse plan passaria por essa validação que eu criei agora. Você usa lá os dados mocados, tem uma estrutura de pasta que você tem que botar as informações lá, é um pouquinho esquisito, mas tá tudo bem documentado. Tem que falar a verdade, eu não lembro, faz tempo que eu não brinco com isso. E aí você consegue fazer teste das suas novas políticas. Pô, passou tudo legal, ele gritou onde era para gritar, deploy no VCS, tá lá no Terraform já. Então tem uns brinquedos bacanas aí que são pouco explorados ainda. Eu vi que você respondeu já que o seu repositório no GitHub, mas o Marcel Maurício está perguntando se você tem o próprio gerenciador de senhas local com o Vault. Então, ainda não. E o motivo disso eu estava precisando de um novo disco para o meu servidorzinho, que na verdade é um notebook antigo meu, e eu falei, putz, eu não vou fazer nada muito produtivo antes de ter um novo disco, porque senão eu vou ter que refazer, eu vou ter que fazer backup. E nada contra o Vault, mas às vezes que eu precisei fazer a migração de Vault do tipo, tira tudo daqui, bota no disco externo, depois põe tudo de volta, que não é recomendado pela HashiCorp, inclusive, deu bosta. Então a recomendação, inclusive para todos vocês, preciso migrar um Vault, o que você faz? Você estende o cluster dele, então tem as máquinas originais, a gente fez isso, até se o Alan Costa estiver assistindo, ele vai falar, putz, funciona mesmo. A gente fez isso faz 2 dias. Você inclui novos nós no cluster, então ele vai expandir aquele cluster, e você decomissionando os velhos. Você migrou o cara sem ter downtime e sem ter dor de cabeça. Porque principalmente se você estiver usando o Raft, que é o novo storage backend do Vault com HA, ele vai fazer o sincronismo na hora que você entrar com a máquina no cluster. Entrou com a máquina, sincronizou o disco, um abraço. Já pode arrancar uma outra que aquele cara dá conta. A única coisa que tem que tomar cuidado é, o quórum do Raft, ele é bem literal. Então, se você fala assim, pô, tem um cluster de 5 máquinas, vou migrar para um outro de 5 máquinas. Então, se você subir todo mundo no cluster só e desligar as 5 antigas, ele vai parar, porque o número de máquinas do Vault ativas não é suficiente para manter o quórum do cluster. Então, tome esse cuidado. Eu tenho 5, adicionei mais 5, eu desligo uma, removo do cluster, desligo uma, removo do cluster, aí ele não reclama, justo, e funciona. Ou usar, se for Enterprise, você pode usar o DR também. É mais recomendado, dependendo da situação. Uhum. Cria um cluster DR, manda promover ele primário, mata o velho e acabou o problema. Essa migração que vocês fizeram aí faz uns 2 dias, eu sei para que cliente foi tudo, de que versão para qual versão vocês migraram? Cara, na verdade foi na mesma versão, mas eles estavam migrando de data center. Okay. Tava saindo do on-premise e indo para Azure. Okay. Então, eles têm um link, esqueci o nome do negócio. Eles têm a Express Route, plugado on-premise entre a Azure e o mundo on-premise. Então a gente estendeu o cluster. Não é recomendado manter isso para sempre. Vault Multi-Data Center, a recomendação é sempre usar Performance Application ou DR, mas é para um caso só de expansão, e no caso deles aquilo era considerado quase uma LAN estendida, porque eles são uma empresa de telecom, então assim, é literalmente quase a mesma LAN, só está em outro lugar físico. Então, nesse caso, a gente falou, não, tá ok, não vai ter load no Vault, ninguém vai estar logado nele naquela hora, faz a migração, mata as máquinas velhas, vira o load balancer, seja feliz. Você chegou a ver alguma coisa, eu não estou querendo te colocar no spot agora, né? Mas você chegou a ver alguma coisa sobre o Vault 1.9 que foi lançado? Vi um pouco. Eu tenho um negócio que eu até vi, achei interessante, eu esqueci o nome agora. Tô no release highlights dele. O TDE, suporte a TDE para Microsoft SQL, isso é muito legal. Por mais que ele já tivesse o KMIP para fazer encriptação de banco de dados como um todo e de disco, TDE é um negócio muito usado ainda, e ter suporte a isso é bem legal para encriptação de data de maneira transparente para dentro dos dados em Microsoft SQL, isso é bem legal. E custom HTTP response headers, que eu não sei por que implantaram, mas eu já tive caso de uso para isso, para poder fazer limitação de resposta usando consul.
É o CertSmash, que faz a análise de header para responder sim ou não no retorno, e aí não tinha como fazer isso. E aí eu falei, pô, quebrou uma árvore monstra agora. Se eu consigo customizar os HTTP headers, eu consigo mexer com um monte de maluquice que alguns lugares precisam. Tem muita gente que trabalha muito no mundo on-premise ainda, e algumas maneiras de você trabalhar regra de acesso e tudo mais é ter um bom e velho header ali e falar, ó, esse produto aqui é beta, ele vai passar por aqui, esse aqui é alpha, vai passar por ali e segue o jogo. Você não tem muito como fazer controle canary no mundo tradicional. Então, desse jeito você consegue fazer uns workarounds aí. Uma coisa que eu tenho visto também bastante nos nossos clientes, né, nos clientes enterprise, é que eles estão esperando pela versão enterprise do Boundary, né? Sim. Alguns porque não podem ter versão open source em produção, né? Você teve já experiência com o Boundary, né? E qual foi teu feedback? Cara, eu usei o Boundary na primeira release dele. Confesso que não usei nas últimas versões, mas foi falta de tempo mesmo. Eu achei uma ideia fenomenal. Já estava usando o Vault com o OTP endpoint dele para fazer login com chave OTP em servidor Linux há muito tempo. Isso já tem cliente usando, já tem a gente na própria NetBR usa. E o Boundary é meio que o que estava faltando ali para o mundo corporativo de senhas mais antigo. Então, o Vault ele cobre muito e muito bem a parte mais assim cloudable, enterprise do negócio. Então, senha administrativa de banco de dados, de máquinas, credencial de AWS, tudo isso o Vault faz tranquilo. Só que tem o cara que tem aquela máquina Windows debaixo da mesa dele, e aí ele precisa gerenciar o administrator local daquele treco. Não que o Boundary vai ser a bala de prata para isso, mas, putz, ele vai ajudar um monte desse tipo de acesso de controle de acesso administrativo. É um pedacinho que faltava mesmo do Vault. Talvez até não sei se no futuro o Boundary vai continuar sendo um produto separado, não sei qual que é o roadmap dele, mas que nem o Vault absorveu entre aspas, a engine lá do Gossip do Consul para fazer o Raft, pode acontecer do Vault começar a absorver partes do Boundary ou o contrário também. Eu não, assim, eu tenho